O mês de setembro é marcado, na sua primeira semana, em comemoração à independência do Brasil. Tivemos, em vários locais, essas comemorações sendo feitas. E é importante para o país como um todo que se tenha em mente toda esta divulgação e digamos, essas comemorações sendo feitas por diferentes segmentos da sociedade. Afinal de contas, é o que marcou o início do nosso país enquanto independência de Portugal, e para que tivesse, a partir de então, todo o reconhecimento, não só da sua questão territorial, mas também de seus hábitos, costumes, culturas, a sua organização administrativa, política, econômica, sob uma Constituição, as várias que nós tivemos no decorrer do tempo. E eu vejo a Semana da Pátria como uma oportunidade de que se passe, através de diferentes formas, para a população e para as futuras gerações, o reconhecimento da importância desta data, que é muito mais do que o desfile, ou muito mais que o feriado, ou outros instrumentos que são utilizados para marcar este período. Observando o que se teve neste ano de 2024, e é aqui onde eu resido, que eu consigo observar melhor, se em alguns tempos nós tivemos essa relação direta da Semana da Pátria com os regimes de governo que estavam, ou os governos que estavam liderando o nosso país, agora que nós temos nos últimos anos o regime democrático, que não há essa, digamos, essa pressão para que se utilizasse, fossem os desfiles e fossem outras formas de comemorações atreladas a alguma ideologia, assim por diante, nós tivemos o contrário, o excesso, pelo que eu vi, que é praticamente um descaso em relação a todas essas comemorações. São exemplos, né, que nós podemos observar como de não ter nenhuma manifestação visual, como o hasteamento das bandeiras em grande parte da cidade, até em órgãos públicos ou no comércio, como em outros tempos se teve. As causas desse descaso, que eu considero, elas podem ser variadas, mas eu particularmente acho que está vinculado ao que nós tivemos dessa polarização no país nos últimos tempos e a utilização dos símbolos nacionais relacionada com este ou aquele movimento. Isso fez com que nós tivéssemos, digamos, uma compreensão equivocada em termos de pátria, em termos de governo, em termos de patriotismo e de um nacionalismo que traz na sua semente toda essa divisão que o país está vivenciando. A dúvida que fica, e ela é uma dúvida permanente e preocupante, melhor, é se isso tudo não vai nos levar, e especialmente as gerações futuras, a uma confusão entre o que seja pátria, o que seja nação, e basicamente não valorizar o que temos em termos de símbolos nacionais. Parece uma coisa saudosista, talvez até seja, mas ela é real, está acontecendo em vários lugares. Os próprios desfiles do dia 7 de setembro, eles estão esvaziados, porque tem redes de escolas que não participam. Então aqueles alunos possivelmente seriam feitas algumas horas cívicas, algumas coisas, mas eles não têm aquela participação que se teve em anos anteriores. Então a Semana da Pátria, que se encerrou, ela possivelmente possa trazer em alguma avaliação o que houve, o que está havendo melhor, no sentido de ficar somente vinculada, digamos, a um desfile e principalmente a um feriado. É muito mais que isso, deve ser muito mais do que isso, e o país, não o governo, mas o país merece que se tenha esse tipo de comportamento
enquanto brasileiros. Boa tarde.